Oi, tudo bem? Nossa, quanto tempo a gente não tem esse bate-papo, né? Hoje vai ser um vídeo diferente, hoje eu quero conversar com vocês. Já tem alguns meses, né? Mais de um ano que eu só faço vlog. Vamos ver se eu ainda consigo conversar com a câmera, né? Oi, amor. Ok? Do you need anything? What do you want? Vai pra lá, urubu, vai. Então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou estar conversando com vocês, expondo uma situação que aconteceu comigo, né, quer dizer, com minha família. Eu cheguei a conversar com outras mamães que moram aqui na Coreia pra saber se o problema era com a minha filha ou se era uma coisa normal, e me disseram que era uma coisa normal. Então, pra você que tá pensando em mudar, criar família em outro país, já fique com a anteninha ligada nisso pra quando acontecer com vocês serem mais rápidas do que eu fui, né? Porque eu ainda não fui, né? Eu tô indo ainda. No vídeo de hoje específico eu vou contar esse caso, mas assim, tem 5 anos que eu moro aqui, então assim, eu tenho muitos casos pra contar. Então, mas acho que essa que aconteceu por último agora, vale a pena compartilhar. A Lia tá pra fazer 1 ano de idade, ela tá com 11 meses. E a gente decidiu levar ela no Kids Café. A gente começou a levar a Lia no Kids Café para tentar interagir com outras crianças. No último vlog que eu postei, a gente foi no Kids Café durante a semana, então tava super vazio. Nesse último final de semana, a gente decidiu ir no finalzinho da tarde, domingo. A gente foi com os meus sogros. É um Kids Café bem grande, então tava assim, cheio de criança. Mas a gente deixou a Lia brincar porque a Lia, ela é muito sozinha. Quando eu tento me aproximar de outras mamães que têm criança, é muito difícil. Eu tento conversar em coreano, elas tentam conversar em inglês, mas não dá a liga, sabe? E aí a pobrezinha da Lia fica sem amizade, né? Fica sozinha. Vou contar pra vocês 2 situações que aconteceram neste Kids Café com a minha filha. E como é que a gente reagiu. Quer dizer, a gente não, porque eu não reagi, quem reagiu foi meu marido. Eu falo que eu sou uma pata. Tem muita coisa que eu fico abismada e eu fico congelada. Eu tenho que aprender a agir rápido quando as coisas acontecem. Então, graças a Deus, meu marido estava do lado, meu marido fez o que tinha que fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa que aconteceu. Essa daqui, gente, é a Lia. Eu vou mostrar o que aconteceu com a Lia, esse ursinho de pelúcia, que é um coelho. A Lia viu uma menina já maiorzinha, uma menina de 5 anos de idade, e ela se aproximou da menina, a menina super carinhosa com a Lia, amiguinha boazinha. De repente surgiu um menino de uns 4, 5 anos de idade e o menino, e foi brincar com as duas. Eu já sei que menino tem uma energia diferente, o jeito de brincar é diferente, mas tava muito diferente, sabe? Então a menina boazinha viu a Lia e ficaram brincando. Aí, do nada, apareceu o menino. O que aconteceu? Lia aqui brincando com a menina. O menino virou pra ali, começou a gritar pra Lia. Mas, assim, gente, gritar de urrar, ele gritar perto, tipo assim, bem perto da Lia. Eu achei que minha filha ia, tipo, surtar, né? Porque eu não grito com minha filha, meu marido não grita com minha filha, não tem grito dentro de casa. Minha filha não sabe o que é isso. E é a primeira vez que ela tá tentando se relacionar com alguma outra criança, então eu achei que ela ia chorar, que ela ia tentar sair de perto, mas não. Menino gritando, minha filha fez isso. Desse jeito, gente, ela ignorou completamente o menino. E aí o menino começou a gritar de novo. Gente, o menino tremia. Tão alto que o menino tava gritando. Aí minha filha olhou pra ele e ele gritou na cara da minha filha. A Lia simplesmente virou as costas. Aí o meu marido veio e disse pra ele, olha, não faço não grita. E pegou a Lia. Este foi o primeiro caso. Aí a gente foi pro outro lado do café, que era o lugar onde tava mais vaziozinho, a gente foi pra lá. E chegou uma outra menina, que vai ser representada também por essa sereiazinha linda, tá? Então outra menina chegou muito fofa, menina de 5 anos de idade, viu ali, nossa, como você é bonitinha, né? Vamos brincar. E a gente tava numa área que tinha vários obstáculos. Então o que essa menina fazia? Pulava um obstáculo e esperava ali. Ali pulava o obstáculo.
porque a Lia ainda não conversa. A Lia conversa em algumas palavras em português e inglês, mas ela não fala coreano. E a menina fala coreano, não fala outros idiomas. Então a Lia só copiava. Mas teve uma hora que a Lia cansou. O que a Lia fez? Ela saiu engatinhando pro outro lado e largou a menina pra trás. Então a Lia tá engatinhando aqui, né? A menina veio e agarrou as pernas da Lia. E não deixava a Lia sair. E a Lia tentando sair. E tava eu, meu sogro, minha sogra, o Jun, todo mundo olhando. O Jun de pertinho olhando, né? Porque se precisava fazer alguma interferência, o Jun tava fazendo. E a gente um pouquinho mais afastado. Mas tipo assim, uns 2, 3 passos atrás. E a menina lá. Turururu, agarrando a Lia saindo. E a menina agarrando a Lia. Até que meu marido viu, eu não vi isso, tá? Não vi, gente. Não vi. Ela levantou e começou a pisar nos pés da Lia. Pisou, 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 pisou. E o meu marido viu e falou assim com ela, ô, faço não, para de pisar, porque você tá pisando no pé dela. E tirou a Lia de perto. Aí a menina foi embora. Esses foram os 2 casos, né, que aconteceu nesse Kids Café. E a sugestão, desde pequenininho, começar a ensinar a Lia a dizer não, não quero, não gosto, para. O que ela gosta, o que ela não gosta e como ela vai falar pra parar. E conversei com o marido também, que a gente precisa, como os pais, tentar ajudar ela a se expressar melhor. Ela é uma menina muito boazinha, gente. A Lia, ela não chora, ela não grita. Então ela não sabe falar não. A Lia, quando ela não quer, ela só sai de perto. Comentei com o meu marido, falei assim, nossa, eu tô tão me sentindo culpada, porque eu devia estar numa posição em que eu estou lá defendendo a minha filha. O marido diz, olha, você não se preocupa, porque eu tô perto também. Eu tô vendo e eu posso fazer esse papel também, você não se preocupa. Eu tô aqui. O que a gente tem que fazer é, a gente tá sempre junto dela, porque em qualquer situação de emergência, a gente tá ali. Isso que eu tive de não reagir é a coisa mais normal do mundo, porque a gente tá num país que não é o nosso. Então a gente também não sabe como se comportar neste país. O que a gente tem que fazer é treinar algumas sentenças mais curtas e falar na hora. E não ficar com medo de falar, é falar mesmo. Eu falei com o marido que ia praticar, né, olhando no espelho, né, ele riu até de mim, né, e me ensinou algumas frases do tipo Antue, Hatma, Apá, Sorian? Quantos anos você tem, né? Tipo, pra criança entender, olha seu tamanho, o tamanho da minha. São crianças, mas a gente também tem que pôr o limite. E esse congelar, né, eu falei que eu me senti uma pata. É uma coisa comum. Como eu não estou acostumada com esse tipo de brincadeira infantil, né? Eu acabei em choque. Eu fui criada num ambiente onde isso não acontecia. Então, pra mim, vendo das 2 crianças, é uma coisa totalmente fora do normal, fora da minha caixinha. Meu marido fala que eu moro numa bolha, né, que é o mundo de Camila. Mas foi bom ter acontecido isso do lado do marido, que o marido tava olhando a Lia, e o marido, né, conseguiu resolver a situação ali, porque aí agora eu já sei comportar. O pior disso tudo não é nem não saber falar, né, o Hatma pra criança, né, o Manditma, é você não saber como você deve se portar num país que não é seu. O fato de você não estar no seu país, ele já te trava, você não se impõe. Porque não é assim, você não sabe como reagir, né? Você não sabe como é que vai ser a reação cultural do outro. Então, você já se esquiva mais. E foi o que aconteceu comigo quando eu vi. O que eu falo com aquela criança? Se os pais da criança estivessem perto, porque não estavam perto, como que eles iriam reagir comigo? Como é que eu ia me defender? Muito mais fácil pro meu marido ir e peitar do que eu ir peitar. Eu tenho que começar a me desenvolver nesse ponto, porque eu preciso proteger a Lia quando acontecer. Foi bom que aconteceu agora com a Lia pequenininha, que eu não tava perto, que a próxima vez quando eu estiver sozinha, eu já saio falando. Se vocês têm filhos, vocês já passaram por alguma situação tipo essa, de se congelarem ao ver alguma coisa acontecendo? Gente, e é muito estranho, porque parece que acontece em câmera lenta. E você vai pensando ao mesmo tempo, gente, o que eu faço? Eu vou falar o quê? Como é que eu vou chegar nessa criança? Como é que eu vou... Já aconteceram com vocês? Já aconteceram? Conta pra mim o que vocês fizeram. Conselho de uma mãe pra outra. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, eu conto mais historinhas pra vocês. Umas historinhas intrigantes. Então tá, gente. Me dá um like se vocês gostaram. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E até mais. Tchau, tchau.